O meu marido faleceu e a minha sogra e a ex do meu marido acharam que elas iriam ficar com a minha casa. Eu e meu marido, a gente nunca chegou a se casar de papel passado, porque a ex-mulher dele se recusava a dar o divórcio pra ele. Então, há 5 anos, nós vivíamos juntos, porém não casados no papel. E o nosso sonho era ter a nossa casa própria. Então, a gente trabalhava bastante pra isso. Além do nosso emprego fixo, a gente arrumava bicos, serviços por fora. Todo o dinheiro que a gente juntava, a gente guardava pra realizar o sonho de ter a nossa casinha. E há 1 ano atrás, a gente conseguiu realizar esse sonho. Compramos a nossa casinha, reformamos e deixamos ela do jeitinho que a gente queria. Quando a minha sogra descobriu que a gente tinha comprado essa casa, ela deu um escândalo, porque ela não aceitava o meu relacionamento com o filho dela. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. Pra ela, a única nora que existia era a ex-esposa do meu marido. E a ex do meu marido, ela não facilitava. Ela ficava botando pilha na minha sogra pra ela infernizar a vida da gente. Porque as duas tinham na cabeça delas que se elas conseguissem separar eu e o meu marido voltaria pra ex dele. Elas chegaram até a tentar sabotar a nossa obra quando a nossa casa estava em reforma. Mas no fim a gente conseguiu concluir a obra da casa sem muitos problemas. Só que infelizmente, 6 meses depois que a gente concluiu essa reforma e a gente já estava morando na nossa casa, o meu marido descobriu que ele estava com um câncer. Esse câncer já estava em estágio final. E do dia que ele descobriu que ele tava com esse câncer até o dia que ele faleceu, ele teve apenas 1 mês de vida. E quando ele faleceu, eu fiquei super mal. Ali o meu mundo desabou. Eu fiquei completamente sem chão. Então eu precisei passar uma temporada na casa da minha mãe, até que eu colocasse a minha cabeça no lugar, que eu conseguisse seguir em frente, sabe? E quando eu me senti pronta pra me retomar a minha vida, que eu retornei pra minha casa, eu encontrei a minha sogra e a ex do meu marido morando na minha casa. Então eu pedi pra elas saírem, que aquela casa era minha. E elas me disseram que eu não tinha direito àquela casa porque eu não era casada com o meu marido. Quem era a verdadeira esposa do meu marido era a ex dele. Então ela que tinha direito à casa e a minha sogra por ser mãe dele, que eu não tinha direito a nada. E foi aí que eu decidi esclarecer. Sabe que elas não queriam sair da minha casa? Então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos, me siga pra mais histórias como essa.